escola, no ensino médio para baixo. Grande parte dos seus filhos, assim como dos meus, né, estudam na escola, em disciplinas de humanas, como se fala, tudo o contrário do que eu estava falando aqui. Faça um exercício, quem nunca fez. Principalmente se os seus filhos estudarem naquilo que às vezes eu chamo na coluna de escolas chiques da Zona Oeste paulistana. Certo? Escolas cabeça, como se diz. Né? Principalmente nessas escolas em que você busca por uma conta de qualidade, de histórico da escola, faz um teste. Olha que história que eles estão aprendendo. O que tem no livro de geografia que ele está estudando. Né? Você pode, de repente, descobrir que seu filho aprende que o único país da América Latina que não vive, nunca viveu em ditadura é Cuba. A gente ri porque diz, que é isso, Pondé. Mas eu sei disso. Eu recebo e-mails, um monte de e-mails. Não dá para responder todos, claro. Mas eu recebo muito e-mail, tem muito menino e menina. Inclusive, uma camisa que de vez em quando eu uso no Jornal da Cultura, que é uma camisa da União Soviética, vermelha, que eu sempre que vou com essa camisa tenho uma enxurrada de Twitter e WhatsApp. Por que o Pondé está com essa camisa? O que ele quer dizer com isso? Estou tirando um sarro. Mas essa camisa tem um histórico. Ela me foi dada por uma leitora minha de 16 anos. Eu tenho muitos leitores da cidade. Uma menina de 16 anos, que é uma liberal nata, certo? Que sofre na escola, agora ela está com 17, que sofre na escola pra cacete, porque tu estuda numa dessas escolas, o tempo inteiro enchem um saco dela, e ela ia fazer uma faculdade agora, aqui em São Paulo, um curso, e ela acabou optando por uma outra faculdade, que não tem exatamente o mesmo nome no mercado, apesar de que também é uma escola boa, porque ela percebeu que ela ia ser uma extensão da escola dela, essa faculdade. E que iam encher o saco dela o tempo inteiro no curso. Então ela me deu essa camisa, no final da Copa do Mundo, como sarro também. E ela virou para mim e falou, eu duvido que você tenha coragem de usar isso na televisão. Né? E aí eu comecei a usar na televisão a camisa. Né? Mas eu estou dando esse exemplo porque, assim, você tem, assim como esses casos e outros casos, e eu digo para vocês, estou falando de jovens especificamente, porque a reforma política, ela começa antes de tudo aí. Né? Você jovem, você que tem filho jovem, é aí que começa a reforma política, porque qualquer ideia de mudança política num país, ela é um processo, como eu acredito que seja, alguma coisa que no mínimo leva 10 ou 20 anos, ou 30 anos. Você começa a mexer agora para ter algum resultado lá na frente. Assim como o Brasil que a gente vive hoje, né, com o poder que tem hoje no Brasil, principalmente no regime federal, na capital federal, foi um processo que começou há muitos anos. Né? A ditadura veio e o processo foi retomado, e ele foi retomado profissionalmente, sistematicamente, e está aí, instalado. Né? Ele está aí porque ele tem, e aí veja, não é um problema só do Brasil, essa é uma questão maior que eu não vou me ater aqui. Mesmo nos Estados Unidos hoje você tem pressão contra a sociedade de mercado, você tem muita gente que acha que o Estado deve ser gigantesco, certo? Então existe de fato um embate entre uma visão de política, que é uma visão meio religiosa da política, e uma visão de política um pouco menos religiosa. Né? E aí, então, eu dou esse exemplo da escola, porque parece, não, que absurdo é esse? Está falando de reforma política, está falando que o meu filho estuda na escola, faz um teste. Principalmente se ele estuda nessas escolas da Zona Oeste, de uma parte da Zona Sul, vê o que ele está estudando, vai ver onde ele faz estudo do meio. Né? O acampamento do MST que ele foi, certo? Que ele foi visitar, ou o acampamento do Movimento Sem Teto, Trabalhadores Sem Teto, vai ver
Que é isso que acontece. Isso acontece. E veja, eu não estou falando isso para você chegar lá amanhã na escola e desembestar lá, nada. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando isso para você falar com o seu filho em casa. Ou seja, há uma camada mais profunda. Porque, inclusive, essa questão das escolas, nós já recebemos eles na faculdade assim, em grande parte, né? Os coordenadores pensam assim. Os coordenadores das escolas, que contratam os professores. E também tem uma coisa, que também é um outro problema que eu acho que a reforma política tem, quando você pensa em reforma política, quando você pensa ela em termos profundos, tem que tocar, que é o seguinte: eu tenho muitos amigos meus, empresários, que há muito tempo a gente, sabe, jantares, senta, conversa, jantares inteligentes, menos inteligentes, a gente senta e conversa, e muitos sempre falaram assim: ah, Pondé, para com isso. Esses meninos aí pensam assim, depois isso acaba. Tem uma questão importante que a gente tem que se ater, é o processo de aparelhamento da sociedade. Não é a maioria em número, mas a maioria na democracia nunca é só uma questão de número. A maioria numérica normalmente segue aquela minoria que é aparelhada e organizada. E a gente vive numa situação em que você tem um grupo bem organizado e aparelhando o Estado e a sociedade cada vez mais. E esse aparelhamento está nas escolas e está na universidade, está no coordenador da escola. E tem, às vezes você pode até achar, ainda tem uma coisa que é assim: ah, não, eu queria que meu filho fosse para uma escola, e olha que eu não dou aula em escola, hein? Estou falando de um mercado em que eu não atuo, mas eu recebo eles na universidade. Eu quero que meu filho vá para uma escola que ele seja mais humano. Não, eu quero que ele vá para uma escola que ele aprenda a não pensar só em dinheiro. Né? Ah, essa daí é a melhor de todas. Seja mais crítico, né? Eu quero que ele seja crítico. Então, assim, você tem um conjunto... Essas palavras, né, seja mais humano, seja mais crítico, não pense só em dinheiro, é bom para você entender o seguinte: isso significa o aparelhamento da cultura. A esquerda perdeu em tudo. Porque a esquerda, em economia, para começo de conversa, por quê? Porque os regimes assistencialistas e socialistas vivem do dinheiro que os outros produzem. E uma hora o dinheiro do outro acaba, aí você quebra, junto. Mas essa visão de mundo venceu numa coisa: na cultura. Venceu, na cultura e na educação, a esquerda venceu folgadamente em praticamente o mundo inteiro. Certo? E você pode ser uma pessoa liberal, no sentido econômico, certo? Você pode ser liberal no sentido moral também, certo? Mas aí quando você fala dos seus filhos, eu queria que meu filho fosse um pouco mais crítico com a sociedade. Porque no fundo, eu acho que eu não gosto de publicidade infantil. Né? E assim, então, por quê? Porque é mal, a publicidade é má. Imagina um mundo sem publicidade. A publicidade, ela põe o mundo em movimento, ela coloca escolhas para você. Agora, o que acontece é que esse discurso dos bonzinhos, como às vezes eu chamo, esse discurso dos bonzinhos, ele resguarda uma ideia assim e eu vejo isso acontecer muito com os meus alunos de universidade, filhos de amigos meus, é como se eles sentissem culpa. Então, a mentalidade de esquerda, ela também conseguiu capturar um pouco da culpa, a famosa culpa católica. Certo? Então, ser de esquerda significa que você é uma pessoa honesta. É um escândalo, a gente sabe que não é, né? Mas assim, significa que... Mas a imagem está aí, em toda parte. Por exemplo, editais, né? Grande parte da classe artística vive às custas de editais. E por isso tem que rezar no pé da santa lá. Na nossa santa. Tem que rezar no pé da santa, porque senão não passa. Você tem um monte de cláusulas de barreira ideológica.
nos editais, certo? Que não passa se você não fizer determinadas coisas. Então, assim, a reforma política no Brasil, além de uma discussão técnica, e eu acho que, em paralelo a ela, ou mais urgente do que ela, é a gente tomar consciência de uma certa impregnação. E é muito difícil, porque isso não é um fenômeno só brasileiro. A América Latina é muito ruim nisso. Muito ruim. Então, porque a sociedade de mercado não pegou direito, né? Na América Latina. Então, existe uma contaminação da cultura, da visão de mundo, que vai aparecendo nesses níveis todos. E muitas vezes você, né? Outro dia eu conversava com uma amiga minha, que a filha acabou de ter uma filha, era empresária, essa minha amiga, e ela fala da filha, não, minha filha está dizendo, vai pôr na escola X, não, porque ela quer que os filhos dela tenham uma outra consciência, né? Não quer que tudo bem, você pode ter outra consciência, abraçar a árvore se quiser, tudo bem. Não é esse o problema. O que é importante, me parece, né, por isso que eu estou aqui conversando com vocês, existe, eu acredito, que um modelo livre, que as pessoas aprendam a ser responsáveis por elas, que você reduza o Estado, que você reduza essa coisa da pessoa ficar o tempo inteiro, e a gente sabe pela sociedade europeia ocidental, que os europeus estão descobrindo recentemente que o Estado vai quebrando, né? É claro que tem gente que gosta de comparar o Brasil com a Islândia. A Islândia tem menos gente do que os Jardins, né? É um puta país legal, vale a pena visitar. Mas comparar o Brasil com a Islândia, o Brasil é para ser comparado com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, né? Com países de dimensões continentais e com um monte de gente. Não com a Islândia. Tudo bem, funciona na Dinamarca, tem 10 pessoas na Dinamarca, né? E eles já constituíram um capital bastante grande para ter aquele tipo de vida que eles têm. Então, se você acha que a reforma política ela começa, antes de tudo, por você se assumir, pensar que visão de mundo que você tem. E aí eu terminaria, para a gente continuar a conversa aqui, com o item da bibliografia, tá? Como eu tinha falado contigo, a bibliografia é essencial.